Então, para ilustrar o método simplex, eu vou aplicá-lo a um problema de exemplo. Então, o exemplo é minimizar x1 mais x2, x1 mais 2x2 menor ou igual a 4, x2 menor ou igual a 1, variáveis não negativas. Eu vou então colocar o problema na forma de igualdade. Para isso, eu vou introduzir variáveis de folga e o meu problema vai ficar minimizar x1 mais x2 sujeito a x1 mais 2x2 mais x3 menor ou igual a 4, x2 mais x4 menor ou igual a 1. Todas as variáveis não negativas. Para poder aplicar o método, nós precisamos de uma base inicial. Depois nós veremos como obter essa base inicial. Mas para esse problema aqui, uma base inicial é a base dada pelas colunas A1 e A2, que é 1, 2, 0, 1. A inversa dessa base é 1, menos 2, 0, 1. Então, nós temos uma base inicial para o método. Eu vou colocar o meu problema no formato CB_B-1 mais CB menos CNB-1N xn, com o meu xb igual a B-1B menos B-1N xn, tem que ser maior ou igual a 0, e xn, que tem que ser maior ou igual a 0. Opa, aqui é B-1B, CB B-1B. Vamos então calcular o valor de cada um dos componentes desse problema. Vamos começar com B-1B. Então, B-1B é 1 menos 2, 0, 1, multiplicado por 4, 1, que é 2, 1. Então, a minha solução atual é a solução 2, 1, 0, 0. Sabendo B-1B, eu posso calcular CB B-1B, que vai ser 1, 1, que é o meu CB, multiplicado por 2, 1, que vai dar 3. Então, meu CB B-1B é 3. Vou calcular o meu B-1N, que vai ser 1 menos 2, 0, 1. E o meu N vai ser 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui vai dar 1 menos 2, 0, 1. E, por fim, CN, CB. Então, os custos reduzidos são CN menos CB, B menos 1N. O meu CN é 0, menos o meu CB, que é 1, 1, multiplicado pelo meu B menos 1N. Isso vai dar, então, menos 1 e 1. Então, nesse formato aqui, o meu problema ele é minimizar 3, que é o valor da minha solução atual, menos x3, que é o meu custo reduzido de x3, mais x4. Eu tenho x1 e x2 iguais a B menos 1B menos B menos 1N xn, que é 1, 0 vezes x3 menos 2, 1 vezes x4 e x3, x4 maiores ou iguais a 0. Então, a minha solução básica atual é obtida fazendo x3 e x4 igual a 0. Se eu fizer isso, eu tenho a minha solução atual x1 igual a 2, x2 igual a 2, x2 igual a 1, x3, x4 igual a 0, meu objetivo 3. Porém, com o problema nessa forma, eu vejo que se eu aumentar x4, eu pioro o meu objetivo. Se eu aumentar x3, eu melhoro a minha função objetivo, porque o custo reduzido de x3 é menos 1. Então, se eu aumentar x3, eu melhoro a minha função objetivo. Então, eu vejo aqui ó, que para cada unidade de x3 que eu aumento, x2 não se altera. Então, se eu aumentar x3, x2 é 1 menos x3, então x2 não se altera. Porém, para cada unidade de x3 que eu aumentar, x1 cai uma unidade. x1 atualmente é 2. E para cada unidade de x3, ele cai uma unidade. Então, eu sei que o máximo aumento de x3 ele vai ser dado por 2 dividido por 1, que é 2 unidades. Quando, então, eu aumentar o meu x3 2 unidades, o meu x1 vai se tornar 0. Fazendo isso, eu obteria uma nova base para o meu problema, que agora teria x2, então a coluna correspondente ao x2, e meu x3. A minha variável x1 que foi zerada sai da base. A minha variável x3 entra na base. Tendo essa nova base, eu executo outra iteração do método simplex. Eu reescrevo o problema novamente,
agora em termos dessa nova base. A minha nova base B, ela é, então, as colunas de A2, que é 2, 1, e a coluna de A3, que é 1, 0. A inversa dessa matriz, vou usar aqui o NumPy para calcular, então vou criar a minha matriz B. A inversa dessa matriz vai ser 0, 1, 1 menos 2. Eu vou agora colocar o meu problema nessa forma aqui. Eu vou começar calculando B menos 1B. Então, B menos 1B é 0, 1, 1 menos 2, multiplicado por 4, 1. Para não ter perigo de errar, eu vou fazer essas continhas todas aqui no NumPy. Então, isso aqui vai dar 1, 2. Isso significa que a minha solução atual é x2, 1, x3 igual a 2, x1 e x4 igual a 0. O valor da minha solução atual é CB, B menos 1B, que é 1, 2. Né? O meu CB são os custos de x2 e de x3, é 1, 0, multiplicado por 1, 2. Isso vai dar 1. Então, o custo da minha solução atual é 1 unidade. Então, a solução anterior que nós começamos, ela tinha custo 3. Mas agora temos uma solução de custo 1. Vamos continuar calculando as outras componentes do problema. Nós vamos agora calcular B menos 1N. Então, N é dado pelas minhas colunas de A1 e de A4, que vai ser 1, 0, 0, 1. Então, B menos 1N é 0, 1, 1 menos 2, multiplicado por 1, 0, 0, 1. Como é produto pela identidade, não se altera. Então, 0, 1, 1 menos 2. E, por fim, nós vamos calcular os custos reduzidos, que vai ser dado por Cn menos Cb, B menos 1N. O meu Cn são os custos das variáveis não básicas, 1 e 4, é 1, 0, o meu Cn. O meu Cb, que é o custo das variáveis básicas, é 1 e 0, multiplicado pelo meu, então, B menos 1N, 0, 1, 1 menos 2. Isso aqui vai ser, então, 1, 0, menos 0, 1, que é, na realidade, 1 menos 1. Portanto, se eu escrever o meu problema em termos das não básicas, eu tenho minimizar 1, que é o custo da minha solução atual, mais x1, que é o custo reduzido da minha não básica x1, menos x4, que é o custo reduzido da minha não básica x4. x2, x3 é igual a meu b menos 1b, que é 1, 2, menos 0, menos meu b menos 1n, que é 0, 1, x1, menos 1 menos 2, x4. x1 e x4 maiores ou iguais a 0. Então, aqui eu vejo que aumentar x4 melhora a minha função objetivo. Aumentar x1 piora a minha função objetivo. Então, cada unidade de x1 piora a minha função objetivo em uma unidade. Cada unidade de x4 que eu aumentar, melhora a minha função objetivo em uma unidade. Então, x4 tem custo reduzido negativo, então nós queremos aumentar x4. Cada unidade de x4 que nós aumentarmos, vai reduzir x2 e vai aumentar x3. Então, isso significa que o máximo aumento de x4 é igual a uma unidade. Quando isso acontecer, nós vamos obter uma nova base. O x2 vai sair e o x4 vai entrar. Então, a nossa nova base vai ser composta pelas variáveis 3 e pela variável 4. E as minhas variáveis não básicas serão as variáveis 1 e 2. Eu vou, então, agora, novamente, reescrever o problema em termos das minhas variáveis não básicas. Vou começar calculando B menos 1B. Então, o meu B, na realidade, é a matriz identidade, né? E o meu B menos 1 vai ser também a matriz identidade. Portanto, o meu B menos 1B vai ser a identidade multiplicada pelo vetor B, que é 4, 1. O meu CB, B menos 1B, que é o custo da solução atual, vai ser 0, 0, que é o meu CB, multiplicado por B menos 1B, que é 4, 1. Isso vai dar 0. Então, significa que a nossa solução atual, x3 igual a 4, x4 igual a 1, x1 e x2 iguais a 0, tem custo 0. Ela começou com custo 3, depois foi para custo 2 e agora tem custo 0. O nosso B menos 1N vai ser a identidade multiplicada pela matriz N, que é 1, 0, 2, 1. Então, vai resultar em 1,
2, 0, 1, não altera, é produto pela identidade. E os nossos custos reduzidos, Cn menos Cb, b menos 1, n, serão, então, os custos das não básicas, 1 e 1, menos o custo das variáveis básicas, 0, 0, multiplicado por Cb, b menos 1, n, 1, 2, 0, 1, que vai resultar em 1, 1. Então, com isso, eu tenho atualmente minimizar 0, que é o custo da minha solução atual, mais x1 mais x2, ambos têm custo reduzido 1, x3, x4 valem 4 e 1, menos 1, 0, x1, que é a coluna do x1, o y do x1, né? Menos 2, 1, x2, x1, x2 maiores ou iguais a 0. Como os custos reduzidos são ambos maiores ou iguais a 0, aumentar x1 ou aumentar x2 só pode piorar a minha função objetivo e, portanto, nós atingimos a solução ótima, que é o vetor 0, 0, 4, 1. Ou, em termos do meu problema original, que só tinha as variáveis x1 e x2, a solução ótima é 0, 0.